O livro do profeta Ezequiel. Ezequiel era um sacerdote que havia vivido em Jerusalém durante o primeiro ataque da Babilônia sobre a cidade. Eles pouparam a cidade, mas levaram uma primeira leva de israelitas como prisioneiros, e os mantiveram durante o exílio, e Ezequiel estava entre eles. Então o livro começa 5 anos depois disso tudo, e Ezequiel estava sentado nas margens de um canal de irrigação, perto do seu campo de refugiados israelitas. E esse é o aniversário de 30 anos, e seria o ano em que ele seria estabelecido como sacerdote em Jerusalém. E de repente, Ezequiel tem essa visão. Ele vê nuvens de tempestade se aproximando, e dentro dessa nuvem estão 4 estranhas criaturas que possuem asas estendidas e tocando uma nas outras. E cada uma dessas criaturas tem 4 faces. E então, ele vê 4 rodas, uma para cada criatura. E então ele vê que as asas das criaturas estavam apoiando essa deslumbrante plataforma. E nessa plataforma havia um trono, e sentado nesse trono estava uma criatura com aparência humana, brilhando e envolta em fogo. E então, de repente, Ezequiel se dá conta do que ele está vendo. Ele chama isso de a aparência do semblante da glória do Senhor. É Deus, carregado em sua carruagem no trono. Agora, a palavra glória, em hebraico, é kavod, que significa pesado ou significante. Os autores bíblicos usam essa palavra para descrever a aparência física e a manifestação da significância de Deus quando ele aparece pessoalmente. Essas imagens nessa visão são muito similares ao que acontece quando Deus aparece no Monte Sinai, no livro do Êxodo. E também é muito similar às representações da presença de Deus sobre a Arca da Aliança. E isso que é a coisa mais chocante nessa visão de Ezequiel. O que a glória de Deus está fazendo na Babilônia, supostamente era para estar sobre a Arca da Aliança, no Templo de Jerusalém. Então, a primeira seção do livro começa a explorar essa questão, enquanto Ezequiel começa a acusar Israel de rebelião. Então Deus primeiro fala com Ezequiel de seu trono e o comissiona como profeta. Ezequiel deve acusar Israel de quebrar a aliança com Deus em diversas maneiras. Israel se deu em aliança com outros deuses e tem adorado ídolos, e tudo isso tem levado à injustiça social e violência. E como resultado disso, Deus aponta Ezequiel para alertar o povo. O primeiro ataque babilônico que levou Ezequiel para o exílio será igualado por outro, e Jerusalém e o templo irão enfrentar uma destruição iminente. Então, Ezequiel usa palavras e mais coisas para propagar essa mensagem. Ele também se utiliza de atos e sinais. Essa era uma forma de teatro de rua. Ezequiel ia ao público e começava a se comportar dessa maneira bem bizarra. Era como se fossem parábolas de suas mensagens proféticas. Então, ele deveria construir um pequeno modelo de Jerusalém e ensinar um ataque sobre ela. Ou ele deveria raspar sua cabeça e então cortar seu cabelo como uma espada. Ou, mais extremo, ele deveria fazer o papel de um bode expiatório no dia da expiação. E ele ficaria deitado de lado durante 1 ano, comendo comida cozida por fezes, como um sinal das coisas nojentas que o povo iria comer durante o cerco em Jerusalém. E talvez a coisa mais desanimadora de todas são as más notícias que Deus dá para Ezequiel, a de que ninguém irá escutá-lo, Israel irá rejeitá-lo por causa da rebelião deles e de seu coração endurecido. E isso nos remete à descrição do povo por Moisés, após a rebelião do povo no deserto, onde ele previu que o exílio aconteceria um dia. E Ezequiel tem um privilégio e um infortúnio de ver tudo isso acontecendo. E então, um Ezequiel consternado começa a realizar sua tarefa. E após 1 ano, ele tem outra visão. E essa é sobre o templo. Ele é levado em um tour virtual para o templo, e ele vê o que está acontecendo lá em sua ausência. E não é nada bom. No pátio externo, em frente ao templo, ele vê essa grande estátua de um ídolo. E ele vê os anciãos de Israel adorando outros deuses, tanto dentro quanto fora do templo. E então ele vê as mulheres de Israel. Elas estão adorando uma deusa babilônica chamada Tamuz. E a visão termina com um glorioso trono de Deus se movendo no templo. Ele se vai em direção ao leste, rumo à Babilônia. E então no capítulo 11 nós vemos o porquê e como a glória de Deus apareceu a Ezequiel na Babilônia. A idolatria de Israel e a violação da aliança se tornaram tão flagrante e ofensiva que Deus deixa o seu templo. Eles o forçaram a ir embora, e ele os entrega à destruição. Mas Deus não havia abandonado o seu povo, ao invés disso, ele vai para o exílio com eles. E então, no final da sua visão do capítulo 11, Deus promete que ele irá retornar o remanescente de Israel de volta à terra deles. E ele irá transformá-los, removendo o coração de pedra e dando um novo e suave coração.
para que eles possam amar e seguir a Deus verdadeiramente depois de tudo. E esse é um pequeno vislumbre de esperança, e é rapidamente submergido debaixo da realidade da destruição iminente. Mas o capítulo 11 é uma transição chave, e nos ajuda a entender como o resto do livro foi desenvolvido. Então as próximas 3 sessões são todas sobre anúncios do julgamento de Deus, primeiro em Israel, e depois nas nações ao redor de Israel, e depois na sua própria Jerusalém. Mas depois, após isso, a conclusão esperançosa do capítulo 11 é desenvolvida em 3 sessões finais do livro. Primeiro, esperança para Israel, depois para as nações, e depois para toda a criação. Os capítulos 12 a 24 focam no julgamento vindouro de Deus sobre Israel, e essa é uma coleção diversa de poemas e dissertações. E aqui Ezequiel mostra seu gosto pelas parábolas e alegorias. Então ele descreve Israel como um graveto queimado e inútil, ou uma esposa rebelde, ou um leão perigoso e furioso que é capturado, ou 2 irmãs promíscuas. Todas essas são descrições da rebelião sem sentido e da idolatria de Israel, que resultam em sua ruína. Nessa sessão, Ezequiel também atua como um advogado. Ele começa argumentando o caso. Primeiramente, a destruição de Jerusalém é verdadeiramente merecida após séculos de violação da aliança, e que se até mesmo as pessoas mais justas da terra, como Noé ou Daniel ou Jó, estivessem vivos e orando para que Deus poupasse Israel, Deus não aceitaria suas orações. É tarde demais. E então, a bondade de Deus demanda que ele traga justiça a essa geração de Israel. O exílio havia se tornado inevitável. Eles alcançaram um ponto sem retorno. Seguido disso, Ezequiel foca primeiro nas nações imediatamente ao redor de Israel, e depois nos 2 estados mais poderosos da região, Egito e depois Tiro. Israel havia se aliado a essas nações e adotado seus deuses e seus ídolos, e então Deus acusa os reis de Tiro e do Egito de se verem arrogantemente como deuses, que definem o que é certo e o que é errado em seus próprios termos. E Deus os mantém responsáveis pelo seu orgulho, e ele anuncia que ele irá usar a Babilônia para derrubá-los. Eles irão enfrentar a justiça de Deus junto com todos os outros. Seguido dessas sessões bem intensas, está uma história curta no capítulo 33. Ezequiel se encontra como refugiado que havia acabado de chegar em Jerusalém, e ele dá o seguinte relatório: a Babilônia havia atacado a cidade de Jerusalém, e a cidade havia caído e o templo destruído. Os alertas severos de Ezequiel haviam se tornado realidade. Mas lembre-se do final do capítulo 11. Esse não é o final da história. E então, no próximo vídeo, vamos explorar a profunda visão de esperança de Ezequiel. Mas por agora, essa é a primeira metade do livro de Ezequiel.